Eu sei que você já está craque em todos os assuntos da pandemia. E se você se lembrar lá desde o início do processo, em março de 2020, a grande discussão era do papel das responsabilidades de cada um dos entes da federação. Estou falando de municípios, estados e da União no combate à Covid-19. O pano de fundo dessa discussão é um só, o Pacto Federativo. Eu vou explicar então para você o que significa Pacto Federativo, o que é o federalismo, quais os conceitos que estão atrelados a ele e como que ele é construído de modo geral em outras partes do mundo, não só no Brasil. Vamos lá! E aí, vamos lá. Ó, Pacto Federativo é o tema, como eu disse aqui na introdução. Vocês viram tantos conflitos, tantas confusões que foram inclusive levados a tribunais em todo o país, desde STF, tribunais regionais, STJ e os entes federativos, que são municípios, estados e União, ficaram brigando aí para saber qual que seria a responsabilidade de cada um, como seria a distribuição dos papéis de cada um. Idealmente, gente, pensando num modelo de pacto político, esses entes federativos sentariam à mesa logo no início e distribuiriam as suas responsabilidades. Porém, as lideranças políticas do Brasil optaram por gerar conflitos e criar narrativas que pudessem, de alguma forma, levar as pessoas a pensar que o Pacto Federativo que era o problema, a Constituição brasileira que era o problema do assunto, e não a incapacidade dos políticos de sentar à mesa e discutir algo que fosse realmente relevante e importante para todo o Brasil. O resultado nós estamos vendo nos números de mortos e na desarticulação entre esses entes da federação para um combate uníssono, né? Um combate em bloco à Covid-19. O nosso ponto aqui, portanto, é a discussão sobre justamente o Pacto Federativo, e como nós somos um canal de política, de formação política, é importante você saber como isso funciona, né? Por que existe essa divisão, né? E como que se chegou a tudo isso? Bem, vamos lá, então, falar primeiro sobre o federalismo, né? O que é o federalismo como um conceito, né? Federalismo é uma união voluntária de estados que já existem, né? Que compactuam e aceitam se unir em torno de um poder maior, que seria o poder federal. Por isso se chama União, né? Então você tem os municípios, estados e União. O que é a União? É a combinação de vários estados que se unem, né, para formação de um estado maior, de um país. Então, no caso do Brasil, nós temos os 26 estados mais o Distrito Federal. Esses estados decidiram se unir e formar um país, tá certo? Bem, contudo, aí vem uma primeira característica do federalismo. Quando esses estados fazem isso e abrem mão de certos poderes, o que é mais relevante ali para eles? Primeiro, eles transferem para a União todo o processo de defesa nacional. Por isso que as Forças Armadas, né, Exército, Marinha e Aeronáutica, são entidades, né, ou instituições vinculadas exclusivamente à União, tá certo? Então eles abrem mão e essa proteção passa a ser uma proteção da União, proteção dos territórios. E eles também abrem mão de fazer suas políticas internacionais. Significa que, como por exemplo, o estado de São Paulo, que tem alguns escritórios de representação em outros países, ele esteja de alguma forma fazendo uma relação internacional, mas é uma relação internacional comercial, tá certo? Não é uma relação diplomática, ele não representa o Brasil. Ele tem representações no exterior, Japão, Estados Unidos, que servem para amplificar as trocas comerciais entre o estado de São Paulo e esses outros países, tá certo? Mas ele não faz diplomacia, então é bem diferente. Então os estados abrem mão desses
primeiros dois grandes quesitos, né? Fazer política internacional e defender as suas fronteiras. É importante notar o seguinte, que no Brasil, o nosso federalismo, ele foi uma combinação de estados que possuem características culturais, inclusive, diferentes, bastante marcadas, né? E que estavam dentro de um determinado contexto político, ideológico, e que fez com que decidissem se unir em torno da Federação Brasileira, a República Federativa do Brasil, certo? Somos uma república federativa. Essa característica brasileira, ela é chamada no conceito do federalismo de pragmático ou reativo. É um federalismo pragmático ou reativo. O que significa? E por que reativo, né, ou pragmático? Né? As duas palavras definem bem. Porque esse tipo de federalismo ele é muito, e foi muito comum, por exemplo, na América Latina, em vários países da América Latina que passaram por ditaduras militares, Argentina, Peru, o próprio Brasil, passaram por um processo histórico vinculado ou demarcado com uma ditadura militar no meio do seu processo, né? Eles, então, nas constituições democráticas, reafirmaram a união desses estados como uma forma também de fortalecimento do Estado, tá certo? Desta unidade e, ao mesmo tempo, pensando em um formato que pudesse proteger o sistema democrático. Por isso que ele é chamado de pragmático ou reativo, né? Ele reage a uma situação histórica com o objetivo de manter uma unidade nacional e que cada uma dessas unidades, ou seja, desses estados, defendesse o processo constitucional democrático, tá certo? Então, ele tem essa característica. Existem outras formas de federalismo. Vamos lembrar a vocês que, no final das contas, ele sempre vai ter o mesmo padrão, né? A regra do início do vídeo aqui, né? União voluntária de estados existentes aí que abrem mão de determinadas funções ou preceitos, né? E, numa base contratual comum, formam um todo político, tá? Mas existem outros formatos também. Por exemplo, o formato progressivo, dito progressivo, ele é um formato típico do Estado, por exemplo, americano, né? Em que a origem do país, né, se dá numa composição desses estados que formam a União e fazem isso para que fim? Para fortalecimento, né, de suas fronteiras. Porém, ele tem uma característica fundamental que ele vem de baixo para cima, né? Os estados que coletivamente e voluntariamente decidiram pela criação da União. Então, os Estados Unidos e Brasil são dois países que têm o Pacto Federativo combinado lá, instituído, mas tem uma característica fundamental que os difere. Nos Estados Unidos, pelo fato de os estados voluntariamente criarem a União, isso deu aos estados mais poder, mais independência. No caso do Brasil, como teve uma função reativa ou mesmo pragmática, né, o processo vem de cima para baixo. Então, no Brasil, a União tem mais poder. Tanto é que eu já falei isso, a presidência da República ela tem uma concentração maior de poder e isso tem relação direta com esse processo histórico da formação do nosso modelo federativo, tá certo? E um terceiro modelo é chamado de perverso ou defensivo, né? Ele é bem típico de países como a Espanha, por exemplo, né? É um exemplo que eu dei num curso recente. A Espanha formou o país a partir de suas chamadas comunidades autônomas. E aí vem uma curiosidade, né? A Espanha, ela era ocupada, a maior parte do seu território era ocupado pelos chamados mouros, né? O Estado muçulmano
que se sobrepõe ao poder da Igreja Católica, se sobrepõe ao poder político dessas comunidades autônomas e toma a península chamada Península Ibérica. Então, os reis dessas comunidades autônomas perceberam que jamais conseguiriam sozinhos, né, promover a expulsão de suas terras, né, dos muçulmanos, né, do islamismo. Então eles se organizaram num Estado espanhol, que tem as suas comunidades autônomas até hoje, que eram principados, eram reinados, né, e dessa forma, por isso que ela é defensiva, também chamada de defensiva, e dessa forma eles conseguiram ter mais força militar para fazer as guerras para expulsão dos mouros ou para retomada do controle da Península Ibérica. Então são três modelos clássicos, né? O progressivo, bem típico americano, o perverso, o defensivo, que é o modelo bem típico espanhol, e o pragmático ou reativo, que é bem típico do brasileiro, e aí tem as suas diferenças. Então, todas essas discussões que estão ocorrendo hoje no Brasil, na verdade, elas têm muito menos ligação com o modelo federativo do Brasil, tá? E muito mais ligação com narrativas e tentativas de controle ou de mais força, mais poder concentrado na mão de um ou de outro. Resumindo, o cálculo político colocou em xeque o modelo federativo do Brasil. O cálculo político criado a partir de necessidades, muito mais necessidades eleitorais ou eleitoreiras, né, ou de combinação de forças, né, ou atrito de forças, ele foi gerado a partir disso, mas muito mais por esse tipo de interesse e muito menos por falhas no nosso modelo federativo, tá certo? Agora a gente já sabe um pouco mais sobre federalismo, sobre pacto federativo, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá like, comenta e espalha e se inscreva no canal. Valeu, até a próxima, tchau!